Bem-vindos, madridistas! Como vocês estão? Casillas e Del Bosque, não falamos disso ontem. Olha, eu acho que se ele está buscando votos, isso aqui me parece que muitos votos não vai dar, na minha opinião. Vamos assistir a um vídeo com algumas coisas negativas das candidaturas de ambos, mas este é um vídeo para quem está preparado para isso. Ou seja, para quem entende que críticas são possíveis de ambos os lados. E os torcedores e bajuladores? Eu ia dizer, vocês podem ir assistir outro canal, mas vocês já estão fazendo isso, então não preciso nem falar. Mas enfim, aqui estamos informando com a maior objetividade possível. E dizendo o que achamos bom e o que achamos ruim de cada um dos dois. Por causa da entrevista de ontem à noite do Florentino no Horizonte com Iker Jimenez, não tive tempo de comentar. Sim, queria falar sobre isso, mas com muitas ressalvas, porque vocês não vão me ver, também não. Nessa coisa de insultar ex-jogadores do Real Madrid e principalmente lendas do Real Madrid. Porque você diz, olha, Fover, então o Fover, vou insultar o Fover, não sei se vocês me entendem, mas vamos lá. Que esteve lá e esse senhor em uma janela de inverno e jogou alguns minutos e tal, dormiu no banco de reservas e por aí vai. De uma coisa é isso, e outra coisa é o Casillas, que sim, eu sei que muitos de vocês dizem que ele foi um traidor e tal, que não se comportou como deveria se comportar. Um capitão, nisso também concordo. Ele não foi dos melhores da história do Real Madrid, diria até que foi dos piores. Agora bem, é que na sociedade em que vivemos, e eu já fiz uma pequena dissertação sobre esse tema, hoje em dia ou você xinga ou você elogia, mas não pode, né? Você não pode ficar ali no meio termo e não é uma questão de ser equidistante. Você me conhece, eu não sou indiferente em muitas coisas, mas poxa, é que eu tenho muita dificuldade em xingar alguém assim. Dizer, esse cara não é madridista, mas como não seria? Conquistou 3 Copas da Europa e está no Real Madrid desde criança. Ou o outro, Del Bosque, de quem vamos falar daqui a pouco e com quem eu também tenho algumas coisas contra e outras a favor. Agora explico. Como dizer que Del Bosque não é madridista? Ele só tem um madridismo diferente de Florentino Pérez e de outros. De vocês, mas não se pode duvidar de alguém, principalmente porque nós somos torcedores. Mas eles conseguiram coisas com o Real Madrid, ganharam ligas e copas da Europa e deram tudo o que tinham no seu momento e depois se afastaram. Costumamos identificar que se afastam de Florentino Pérez, muita gente diz que não, que se afastam do Real Madrid. Volto a dizer o mesmo, Florentino Pérez não é o Real Madrid. Ele é o melhor presidente da história do Real Madrid. Fez muito pelo Real Madrid. O que mais? Isso eu sempre deixo claro. Mas ele não é o Real Madrid, isso aqui não é o Florentino Pérez Clube de Futebol. É o Real Madrid Clube de Futebol, certo? Ainda assim, com tudo isso e defendendo em parte a figura das lendas do Madrid, de quem quer que seja. Alguns gostamos mais, outros menos, e alguns achamos que representam melhor o clube. Não, insisto, vocês não vão me ver insultando, muito menos, e além disso acho isso muito feio. Mas acho que Riquelme aqui não calculou muito bem o que pensa. Uma grande parte da torcida do Real Madrid. Embora, olha, as redes sociais não representam a torcida em geral, porque o Real Madrid é um lugar meio terrível às vezes, muito divertido em outras ocasiões, onde enfim você entra ali. Iker Casillas é quase como se fosse um excluído. É incrível, né? E talvez depois você só perceba isso em outros fóruns, em outros ambientes do madridismo. Não é só o caso do Carvajal, que também era muito criticado no X e depois recebeu uma grande homenagem no Bernabéu. Por isso, é preciso relativizar o que vem das redes sociais, pois são apenas um indicador, não o mais importante. Mas volto a isso, se você contrata o Raul e o Fernando Hierro como diretor esportivo e diretor da base, da fábrica, me parece fantástico, porque além disso, Fernando Hierro e Raul, gostem ou não, são 2 caras trabalhadores que claramente realizaram coisas. Não sei se vocês me entendem, também não quero me aprofundar mais nisso. Ou seja, são pessoas que já estiveram em grandes enrascadas e que se destacaram ali.
Como contrata o Hierro, por exemplo, na Federação Espanhola de Futebol, sendo o diretor esportivo e conquistando sucessos na seleção. Volto a dizer sobre isso, e depois vocês vão comentar, né? Porque a federação é um ninho de corruptos, o que vocês quiserem. Fernando Hierro também trabalhou para o Real Madrid. Parece ótimo, mas a federação é um ninho de corruptos. Mas ali esteve Fernando Hierro. Raul, certo. Mas o fato de que Casillas também está lá, e não sabemos exatamente o que vai acontecer, se vocês entendem, quer dizer, Casillas, olha, eu queria ter resgatado um vídeo famoso que já foi destacado. Você contrata o Casillas. Comporte-se como um adulto e Hierro como Casillas. Comporte-se como um adulto e não como uma criança que vai cair. O pior, dois com perfil trabalhador e nas redes sociais. Ele erra e eu não vejo, quer dizer, Casillas é um personagem muito particular. E nas redes sociais, ele erra. E eu não sei se vocês me entendem, aprofundar quer dizer, ele ganhou Eurocopas com a seleção espanhola, sendo decisivo em muitos jogos, apesar de que agora estão na moda os vídeos meme do Casillas saindo do gol para socar a bola, essas coisas, sim, ele cometeu muitos erros, mas acertos ele teve pra caramba. É incrível como você contrata esse cara e depois surgem imagens dizendo que ele era perna de pau, mas não era. Se o Raul fosse vendido como se fosse um perna de pau e por isso o Deportivo achasse fantástico, Hierro, Raul, pior ainda, perfil trabalhador, ou seja, vocês entendem, faz o mesmo com Iker Casillas. Beleza, já respeito, está aí, tem muita gente que consome esse tipo de conteúdo. Aqui vocês não vão ver isso. Mas quanto a isso, a vida tem muitos matizes. No sentido de que esse cara, você, quem quer que seja, não sei, mas confiável para mim, eu não colocaria para fazer um trabalho ali, executivo, seja qual for, não sei, mas confiável para mim, eu não colocaria como alguém de escritório ou de repartição. Brilhante? Não, porque Raul Hierro Raul, pior, de escritório brilham trabalhadores que vejo como se comportam. Vocês me entendem? Aprofundar lá, quer dizer, o próprio Hierro disse isso para ele. Olha, todos temos direito aqui de errar na vida e de aprender. E é assim, se ele vai estar cercado desse pessoal, o Hierro vai dizer de novo, olha, comporte-se como um adulto responsável e pare de ser uma criança. Além disso, Riquelme está dizendo que é preciso eliminar muitos gastos corporativos do Madrid. E bom, e você contrata o Hierro, o Raul, o Casillas, já o Del Bosque, apesar de que o Del Bosque avisou, e o Juan Macastanho, que foi onde o Hierro anunciou, apesar do Del Bosque ter dito isso ontem para o Juan Macastanho, que foi esportivo e achou fantástico. Aprofundar muito talvez não seja o caso, não sei se entendem. Mas Casillas, Raul e Hierro, que ganharam muito no Madrid, vão se contentar com qualquer coisa. Então, se você está dizendo, Henrique Riquelme, que é preciso cortar muitos gastos dali, e a primeira coisa que faz é contratar lendas que não ganham exatamente pouco. Bom, não sei, ele vai ter que explicar de onde vai tirar o dinheiro ou como vai economizar, cortando todos esses gastos corporativos. Se ao mesmo tempo está colocando toda essa gente, me parece. Agora, do ponto de vista representativo de lendas do Real Madrid estando lá, não me desagrada, mas nem todos servem, nem todos servem. Tenho sérias dúvidas sobre Casillas, de verdade. Casillas trabalhou recentemente no Real Madrid, Florentino o contratou, certo? Só não lembro qual era a sua função. Acho que era mais representativa. Como embaixador, se não me engano. Ninguém questionou o que Florentino está fazendo, chamando-o de incompetente. Agora, com Riquelme, sim, porque estamos em campanha eleitoral. E depois, o caso do Del Bosque, a mesma coisa. Del Bosque é alguém que, bom, saiu brigado com Florentino, parece que entre os que na época saíram brigados com Florentino, ele foi quem pior lidou com isso. Após essa relação, Hierro, Casillas e outros voltaram ao clube, mas Del Bosque não. E chama muito a atenção que ele queira fazer isso de maneira desinteressada. Mas mesmo assim, quer dizer, para um cara que, e aqui também me influencia o tema da seleção, e espero que vocês respeitem isso, vai ter quem não respeite e me xingue. Esse senhor me tornou campeão mundial e europeu. Mas é que antes ele fez isso no Real Madrid, numa época também maravilhosa, de 2000 a 2002, com 2 Copas da Europa. Uma sob o mandato de Lorenzo Sanz e outra sob o mandato de Florentino, sendo um senhor que comandava a base e que chegou lá para apagar um incêndio. Além disso, ele conquista mais 2 títulos de Liga, 2 Champions e Intercontinentais. Além disso, tem uma questão pessoal com Del Bosque, por isso não devo ter tanto carinho. Quando eu fiz os testes no Real Madrid, quando era juvenil, no Juvenil C,
Acho que fiz 4 ou 5 bons treinos, marquei 2 gols em um deles e foi o Del Bosque quem decidiu que eu não ficasse lá. Anos depois, lembrei isso para ele numa entrevista e ele nem se lembrava. Mas tudo bem, mas vamos lá, isso é porque, futebolisticamente, havia outros melhores, não tem problema. Mas não sei se vocês me entendem, mas a gente pode ter coisas contra ou a favor de alguém. Mas duvidar do madridismo dele, porque ele teve algum problema com o Florentino, duvidar do madridismo dele? Lembre como mandaram Del Bosque embora, trouxeram Queiroz e o tombo que levamos depois. Mas enfim, Florentino chegou a dizer nos áudios que ele não sabe de nada. É um tapado? Vocês lembram que eu fui o primeiro a rir disso? Porque o Florentino nas conversas depois das refeições e tal, xingando, é muito engraçado. A gente viu isso, viu nos áudios. Mas tem uma coisa que eu tenho muito contra o Del Bosque. Acho que ele não percebe, ou é por carinho pelo Xavi, Iniesta, Piqué e outros, já que os dirigiu e foram campeões do mundo e da Europa. Ele é sempre conciliador, mas discordo em alguns pontos, como quando perguntaram sobre o caso Negreira. Está fone Negreira. Você disse uma vez que o Barça do Guardiola teria ganhado tudo com Negreira ou sem Negreira. Em algum setor do madridismo, isso agradou a gente. Qual é a sua opinião sobre o caso? Bom, eu acho que, não sei, tenho a impressão de que Negreira não influenciou nos resultados. É que eu entendo vocês e eu sou o primeiro, que isso quando a gente ouve, indigna, e esse aí depois vai trabalhar para o Real Madrid. Se eu sento com Del Bosque ou Juan Luis Martín de Pozuelo. Começo a mostrar tudo para ele, já que provavelmente nem se informou sobre isso. Para esse aqui, ou seja, inevitavelmente, desculpa, ele tem que ficar enjoado com tudo o que aconteceu. Mas é que ele não sabe, ou não sabe, não quis saber, né? Duvido que sabendo de tudo, ele ainda ache que o Barça era um grande time. Jogavam com o Red e quando eram prejudicados, recebiam ajuda, mas claro, não pagavam milhões ao vice-chefe dos árbitros, né? Então, claro, é isso, contra essas duas últimas decisões de Henrique Riquelme, para depois não virem me dizer que eu só falo bem de um candidato e só falo mal do outro, né? Não, aqui vocês veem que tentamos ser o mais imparciais possível. Depois tem, e agora se preparem, os florentinistas podem sair do vídeo, porque talvez vocês não vão gostar disso. Isso é uma notícia de ontem, que eu não consegui comentar ontem, porque não deu tempo, porque aconteceram muitas coisas, mas eu não queria deixar de comentar. E é sobre Anas Lagari, o braço direito de Florentino. Anas Lagari recebeu uma comissão de mais de 10 milhões de euros por salvar o Barça do Laporta. Não por salvar o Laporta, mas sim por salvar o Barça, que era presidido pelo Laporta no momento das alavancas. Claro, as alavancas, o outro seria diferente, né? Bom, aqui está a informação que está sob assinatura e tal, mas enfim, o caso é que isso é muito fácil de entender, pessoal. Muito fácil de entender. E eu sei que muitos não gostam de ouvir isso. É como se agora, politicamente, com tudo o que está acontecendo com o PSOE, e muita gente, e com razão, e com o governo, olha, esses caras, bando de ladrões, olha o que eles estão fazendo, é tudo absolutamente escandaloso. Aí amanhã se descobre que um do PP ou do Vox fez a mesma coisa. Numa sociedade saudável e uma pessoa mentalmente saudável, sem vieses e com autocrítica, diria. Esse também tem que ir para a cadeia se for preciso. Ou esse é outro sem vergonha, por mais que eu o idolatre. Mas isso não aconteceria na Espanha, porque estamos sempre de um lado. Sempre. Ei, pessoal florentino, coisas muito boas. Sem dúvida, tudo fantástico. Muito bem. Há um cara chamado Anas Lagari que pode estar ajudando muito o Real Madrid, pois aconselha Florentino sobre tecnologia, finanças e negócios, trazendo ótimos resultados ao clube. Uma coisa não exclui a outra. Agora que esse cara ajudou o Barça com as alavancas, sugerindo a ideia, mas o próprio Laporta confirmou. Vimos o vídeo em que ele diz: o Madrid ajudou o Barça com as alavancas, e Laporta confirma. Não disse não, começou. Bom, a Superliga, porque eu queria os 300 milhões. Então, de repente não, mas o Real Madrid ou Florentino ajudou e ele disse não à Superliga. Mas quem é a Superliga? Bom,
É absurdo pensar que se ele deu essa ideia, o Barça recebeu um dinheiro. O Barça, sim, recebeu um dinheiro. Conseguiu se reerguer um pouco com uma quantia de dinheiro muito importante, 300, 400 milhões, né? É ingênuo. É coisa de ingênuo pensar que quem foi o artífice disso não recebeu uma comissão, com todo o direito, mas ele recebeu. A Kick Capital, liderada pelo braço direito do presidente do Real Madrid, recebeu cerca de 13 milhões de euros com IVA por evitar a falência do clube azul-grená. Por levá-los a esse mundo maravilhoso das alavancas, uma que foi legal e depois as seguintes, quando o Barça disse, caramba, isso aqui é uma maravilha. Depois fizeram as de agosto de 2022 para inscrever jogadores que, no papel, não podiam ser inscritos. Sim, mas esse dinheiro nunca veio e eles ganharam 3 das últimas 4 ligas. É impressionante, parece fácil, mas é inacreditável. Bom, então um senhor que ajudou o Barça com isso é o braço direito de Florentino Pérez, e um cara que não sabemos por que há 3 anos é sócio. Ele e a esposa. Não sei se mais alguém da família. Por quê? Por quê? Se isso é de pais para filhos e tal, por quê? Quer dizer, os bajuladores do florentinismo podem me explicar isso ou evitam o assunto? Na verdade, eles evitam o assunto, não é? Quer dizer, esses jornalistas sérios que estão ali com tudo, com negreira como eu, o que é isso? Eles leem e ignoram, simplesmente leem e ignoram. É impressionante, mas é assim. Então, nada. Bem, isso é indicativo de, não vou dizer quem seguir e quem não seguir, mas neste canal se fala de tudo, do que o outro está fazendo, algumas coisas bem e outras coisas mal. É candidato à presidência do Real Madrid e faz o que Florentino faz. Para mim, o caso de Anas Lagari me revira o estômago. Me desculpe, coloquem nos comentários se com vocês também é assim. E volto a dizer, não, isso tem que ser provado. Olhem nos meus olhos. Estamos brincando? Um cara que consegue isso não vai querer, mas se eles se dedicam, mas se são homens de negócios. Mas se a Anas Lagari está no Madrid de forma altruísta, não, porra, ela está em Madrid para fazer negócio com o Madrid. Mas isso é normal, não tem problema. Agora você ajuda o Como na Itália, ajuda o Stuttgart na Alemanha ou o Chaussot na França. E dizem tudo bem, não nos importamos. Mas com o Barça, do que estamos falando? Do que estamos falando? Enfim, bom, olha, mais algumas coisinhas sobre o Riquelme com o Klopp. Bom, e agora vem a questão do Kroos, que eu acho que é algo que o Juanma Castanho comentou ontem, o que me surpreende muito. Mas enfim, vamos primeiro com o caso do Klopp, porque ontem falaram com ele e perguntaram sobre o treinador alemão. Atenção ao que ele diz e principalmente a sua frase final. Sobre isso, não. Sobre o treinador, vou ser muito cauteloso, ele tem nomes concretos, espero poder revelá-los antes de terminar, estamos trabalhando nisso, mas sem dúvida, Klopp é um grandíssimo treinador, parece jogador não, poderia servir perfeitamente para o Real não, mas não posso te confirmar nada, não. Um grandíssimo treinador que poderia perfeitamente servir para o Real Madrid, mas não posso te confirmar nada. O que posso te dizer é que eu pessoalmente jamais sentei com o Klopp, nem falei com o Klopp. O senhor não se sentou com o Klopp? Não, essa parte já, mas nem com o Klopp, nem com nenhum outro treinador, posso te assegurar que eu já não estou mais envolvido no dia a dia e a equipe esportiva está trabalhando nisso. E Raul? Raul se sentou com o Klopp? Não sei, vai ter que perguntar para o Raul. Ou seja, o Raul realmente se sentou com o Klopp. Eu acho que o pessoal do clube continua tentando convencer esse cara. E eles estão nisso, ou seja, ainda não conseguiram convencer ele nem de longe. E eles estão ali, tentando anunciar isso antes de sábado. E precisam ter outro na manga. Outro dia no Hormiguero eu disse, bom, mudamos um pouco o caminho aqui para a questão do treinador. E agora sobre o Kroos. Sobre o Kroos. Isso foi o que Juanma Castanho disse. Espera, agora. Juanma Castanho disse isso ontem no El Partidazo da COP. Já vou me antecipar aos seus comentários. Mas o que diz Juanma Castanho? Juanma, como ele chamava o outro? Juanma Jorge Javier Castanho, não é? O apresentador do El Partidazo da COP e diz, depois de soltar isso, para mim seria uma bomba absoluta. No programa ele diz, uma fonte de absoluta credibilidade me contou isso. A candidatura de Henrique Riquelme está tentando fechar com Toni Kroos. Eu acharia isso muito estranho, mas muito mesmo.
Como disse o apresentador Juanma Castanho, o candidato à presidência do Real Madrid procurou o ex-meio-campista, já que a confirmação seria feita por Florentino, certo? E não fez isso. E é uma base eleitoral muito boa. E além disso, é difícil para mim acreditar que Tony tenha tido o apoio de muitos ex-jogadores. De muitos jogadores ou ex-jogadores do Real Madrid, o atual presidente do Real Madrid e candidato Florentino Pérez. Mas não foi o caso de Tony Kroos. Que ele tem alguma coisa guardada contra ele, não acredito. Sinceramente, não acredito. Isso sim seria uma bomba. Absolutamente. Veremos, veremos. Bom, que tudo corra bem para vocês. Deixem um like se gostaram. Bom, olha, outra coisa contra, que olha, eu não sou contra essa contratação. Se o Florentino tivesse contratado ele, muitos de vocês lembram disso. Mas Rodri, eu sempre disse, poxa, se o Rodri se recuperou bem e foi bem na Copa do Mundo, eu quero ele no Real Madrid. Eu quero ele no Real Madrid. Sei que muitos de vocês não, beleza? É uma bola de ouro que ele ganhou daquele jeito. Acho que ele encaixaria no que o Madrid precisa. Mas claro, se você vai com Rodri e vai com Haaland, e Rodri hoje, numa entrevista, não é essa a manchete, tá? Mas ele diz uma frase em que quando era pequeno, sonhava em jogar no Atlético de Madrid. Você pensa, pô, cara, vocês não estão... Ele é sincero, porque olha só, na situação em que estamos agora, ele vai lá e fala isso. Mas pô, cara, entre trazer o Casillas de novo, o Del Bosque, e agora o Rodri fala isso, meu Deus, hoje não é um bom dia para a candidatura do Henrique Riquelme. Olha, se confirmar esse negócio do Kroos, isso vai mudar tudo, e nem vou falar do Klopp. Mas enfim, isso tá aí. Isso tá aí, mas eu acho engraçado. Eu ia falar outra coisa, mas esqueci mesmo. Não sei o que eu ia dizer, mas, enfim, ter um jogador de futebol ali de reserva que hoje fala isso é impressionante. Bom, tudo de bom para vocês. Deixem um like se vocês gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem. E é isso, a gente se vê no próximo. Tchau!